Imagine a seguinte situação. Você tem certeza absoluta de que algo aconteceu. Você lembra da conversa, lembra das palavras, lembra exatamente de como se sentiu. Mas a outra pessoa olha para você e diz: você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você está imaginando coisas. No começo, você insiste, mas depois de ouvir isso tantas vezes, algo começa a mudar. Você começa a pensar: será que eu realmente entendi errado? Será que estou ficando sensível demais? Será que o problema sou eu? E quando percebe, você já não confia mais nem na própria memória, nem na própria percepção, nem em si mesmo. Isso tem um nome, e pode estar acontecendo com muito mais pessoas do que imaginamos. Esse fenômeno psicológico se chama gaslighting, e hoje você vai entender exatamente como essa manipulação funciona, por que ela é tão poderosa e como identificar quando alguém está tentando distorcer a sua realidade. Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica em que uma pessoa tenta fazer outra duvidar da própria percepção da realidade. A vítima começa a questionar sua memória, seus sentimentos, sua interpretação dos fatos e até a própria sanidade. O manipulador distorce acontecimentos, nega fatos evidentes e cria confusão emocional. Com o tempo, a vítima passa a depender da versão do manipulador sobre a realidade. Mas de onde vem esse termo? A palavra gaslighting surgiu a partir de uma peça de teatro de 1938 chamada Gaslight, que depois virou um filme famoso em 1944. Na história, um marido manipula sua esposa de forma extremamente sutil. Entre outras coisas, ele diminui a intensidade das luzes a gás da casa. Quando a esposa percebe e comenta, ele insiste que nada mudou. Ele diz que as luzes estão exatamente iguais. Aos poucos, ela começa a acreditar que está imaginando coisas, começa a acreditar que está enlouquecendo. É exatamente daí que vem o termo gaslighting. Hoje, esse conceito é usado na psicologia para descrever uma das formas mais perigosas de manipulação emocional. Porque ele não ataca apenas seus sentimentos, ele ataca sua percepção da realidade. Para entender melhor como isso acontece na vida real, imagine a história da Hannah. Hannah começa um relacionamento com alguém extremamente carismático. No começo, tudo parece perfeito. Essa pessoa é atenciosa, encantadora e faz Hannah se sentir especial. Ele diz que ela é diferente de todas as outras pessoas que já conheceu. Diz que finalmente encontrou alguém que realmente o entende. Hannah se sente valorizada, segura. Mas depois de alguns meses, pequenas coisas começam a acontecer. Nada muito evidente no início. Um dia Hannah diz: "Eu fiquei chateada com o que você falou ontem." A resposta vem imediatamente: "Eu nunca disse isso." Hannah estranha. Ela tem certeza de que ouviu aquilo, mas decide deixar passar. Talvez ela tenha entendido errado. Algum tempo depois, acontece de novo. Hannah diz: "Você prometeu que viria." E ele responde: "Eu nunca prometi nada. Você entendeu errado." De novo aquela sensação estranha, mas ela tenta ser compreensiva. Talvez tenha sido apenas um mal-entendido. Só que essas situações começam a se repetir. Quando Hannah se sente triste, ele diz que ela é dramática. Quando ela questiona algo, ele diz que ela está criando problemas. Quando ela lembra de algo que aconteceu, ele diz que ela tem uma memória ruim. No começo, Hannah discorda. Ela tenta explicar, mas cada conversa termina da mesma forma. Ele sempre parece confiante, sempre tem uma explicação, sempre diz que ela está interpretando tudo errado. Com o tempo, algo começa a mudar dentro dela. Hannah começa a pensar: talvez eu esteja exagerando mesmo. Depois de meses ouvindo isso, ela já não tem tanta certeza sobre suas próprias lembranças. Antes de falar qualquer coisa, ela começa a pensar: será que eu estou entendendo errado de novo? Esse é exatamente o efeito do gaslighting. Ele destrói a confiança que você tem na própria mente.
A pessoa começa a depender da versão do manipulador sobre o que aconteceu. Mas por que isso funciona? Por que alguém começa a duvidar da própria realidade? Existem alguns motivos importantes. O primeiro é a confiança. O gaslighting quase sempre acontece em relações próximas, relacionamentos amorosos, família, amizades, ambientes de trabalho. Quando confiamos em alguém, é natural considerar que essa pessoa pode estar certa. O manipulador usa exatamente isso. Ele se posiciona como alguém mais racional, mais equilibrado, mais confiável, e aos poucos começa a minar a confiança que a vítima tem em si mesma. Outro fator importante é a repetição. Uma única mentira raramente é suficiente para convencer alguém, mas quando a mesma coisa é repetida muitas vezes, nossa mente começa a reconsiderar. Se alguém constantemente diz que você está exagerando, que está interpretando tudo errado ou que tem uma memória ruim, em algum momento você começa a pensar que isso pode ser verdade. E existe também a confusão emocional. Muitas pessoas que praticam gaslighting alternam momentos de carinho com momentos de invalidação. Em um dia são extremamente afetuosas, no outro dizem que você está imaginando coisas. Esse contraste cria dependência emocional. A vítima tenta constantemente recuperar a aprovação da outra pessoa. Agora vem uma parte muito importante. Como reconhecer quando isso está acontecendo? Existem alguns sinais muito comuns. Um dos primeiros é começar a duvidar da própria memória. Você lembra claramente de algo que aconteceu, mas a outra pessoa insiste que aquilo nunca aconteceu. No começo você discorda, mas depois de ouvir isso muitas vezes, começa a questionar sua própria lembrança. Outro sinal é pedir desculpas o tempo todo, mesmo quando você não tem certeza de ter feito algo errado. Você começa a se sentir responsável por qualquer conflito. Outro sinal muito comum é ouvir constantemente que você está exagerando, que é sensível demais, que interpreta tudo de forma errada. Com o tempo, essas frases passam a fazer parte da forma como você vê a si mesmo. A pessoa começa a se sentir confusa. Situações simples se transformam em discussões complexas. E no final da conversa, você nem lembra mais qual era o problema inicial. Mas talvez o sinal mais perigoso seja começar a confiar mais na versão da outra pessoa do que na sua própria. Nesse momento, o manipulador praticamente controla a narrativa da realidade. Existem também algumas frases que aparecem com muita frequência em situações de gaslighting. Frases como "isso nunca aconteceu", "você está imaginando coisas", "você sempre inventa problemas", "você é sensível demais", "você entendeu tudo errado", "todo mundo acha que você exagera", "você está ficando paranoico". O objetivo dessas frases é sempre o mesmo: fazer você duvidar da própria percepção. E quando isso acontece por muito tempo, os efeitos psicológicos podem ser profundos. Muitas pessoas que passam por gaslighting desenvolvem ansiedade constante. Sentem que precisam verificar tudo o tempo todo. Também podem desenvolver baixa autoestima. A pessoa começa a acreditar que realmente é confusa, exagerada ou emocional demais. Outro efeito comum é a sensação de dependência. A vítima começa a buscar constantemente validação da outra pessoa, como se precisasse da aprovação dela para saber o que é real, e isso cria uma forma muito poderosa de controle emocional. A boa notícia é que entender o gaslighting já é um passo enorme para se proteger, porque manipulação psicológica depende muito da falta de consciência sobre o que está acontecendo. O primeiro passo para se proteger é reconhecer padrões. Gaslighting raramente acontece uma única vez. Ele se repete. Outro passo importante é confiar em evidências. Registrar acontecimentos, lembrar de conversas específicas ou até manter anotações pode ajudar a manter clareza sobre o que realmente aconteceu.
Também é muito importante conversar com pessoas de confiança, amigos, familiares ou até profissionais. Ter outras perspectivas ajuda a quebrar a bolha criada pela manipulação. E talvez o mais importante de tudo é lembrar de uma coisa simples: relacionamentos saudáveis não fazem você duvidar da própria sanidade. Eles não fazem você sentir que sua percepção da realidade está sempre errada. Pessoas que realmente se importam com você podem discordar às vezes, podem ter opiniões diferentes, mas não tentam destruir sua confiança na própria mente. Gaslighting não é apenas uma discussão, não é apenas alguém discordando de você. É uma forma sistemática de distorcer a realidade. Uma forma de manipulação que pode fazer alguém questionar quem é, o que sente e o que viveu. E justamente por ser tão sutil, muitas pessoas passam anos sem perceber que isso está acontecendo. Mas quanto mais entendemos esse mecanismo, mais difícil se torna para alguém usá-lo contra nós. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que talvez também precisem entender esse tipo de manipulação. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu alguém usando esse tipo de estratégia? Ou já passou por uma situação em que alguém tentou fazer você duvidar da própria percepção? Seu comentário pode ajudar outras pessoas a reconhecer sinais que talvez ainda não tenham percebido. E se você se interessa por psicologia, comportamento humano e relacionamentos, inscreva-se no canal. Aqui sempre exploramos como a mente humana funciona e como podemos entender melhor nossas emoções, nossos pensamentos e nossas relações com os outros. E lembre-se de uma coisa importante: confiar na própria percepção da realidade não é fraqueza, é uma das coisas mais importantes para proteger sua saúde mental.